Vamos lá. Só um momento. Ok. Consegue agora? Sim. Alô? Excelente. Então tá bom, vou começar. Só fazer um teste aqui para ver se está mudando aqui os slides. Mudou? Tá mudando sim. Excelente. Então tá bom. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Paulo. Eu sou graduado em Engenharia Elétrica pela UFV. Eu fiz mestrado pela Universidade de São Paulo, no Campus São Carlos, em Sistema Elétrico de Potência, como nosso colega já apresentou. Em 2012, eu participei da 20ª turma do PE, que significa Programa de Especialização em Engenharia, que é um programa de mestrado profissional do ITA, em conjunto com a Embraer. Trabalhei na Embraer por 5 anos e meio como engenheiro de desenvolvimento do produto, onde trabalhei no desenvolvimento da nova família de aviões comerciais da Embraer, o E2, e no desenvolvimento do avião cargueiro militar da Embraer, o KC-390. Lá trabalhei no desenvolvimento dos modelos de simulação do sistema, no Safety Assessment, que é a análise de segurança, no desenvolvimento de lógicas de controle e monitores para a tripulação, verificação e validação de requisitos para certificação aeronáutica, dentre outros tópicos. Em 2019, fui convidado por uma empresa francesa para trabalhar como consultor em leis de controle de voo, para dar assistência para a Airbus, onde eu estou trabalhando hoje. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o processo de desenvolvimento de leis de controle de voo. Vamos lá. Então, ao longo da nossa palestra, iremos abordar tópicos como o contexto de desenvolvimento do produto focado em requisitos, o que são leis de controle de voo, comandos de voo, um pouco sobre o processo de desenvolvimento de leis de controle e, ao final, irei fazer algumas considerações finais e teremos um tempo para perguntas. Então, engenheiros em geral, eles devem pensar de forma sistêmica, definindo bem um problema, o que facilita a busca por soluções. E engenharia de sistemas é uma abordagem interdisciplinar que torna possível a concretização de sistemas de elevada complexidade. Seu foco está em definir de maneira precoce no ciclo de desenvolvimento de um sistema, as necessidades do usuário e as funcionalidades requeridas. Então, no meu ponto de vista, a principal característica do ambiente de desenvolvimento de sistemas aeronáuticos é a interdisciplinaridade e a complexidade. Por exemplo, um sistema hidráulico está intimamente relacionado com sistemas de controle de voo, sistemas elétricos, sistemas de propulsão, aviônica, sistema de freio, etc. Então, por isso, é necessário ter uma abordagem de desenvolvimento de sistemas complexos ao lidar com o desenvolvimento de produtos no ramo aeronáutico. E veremos que há muito espaço para vários ramos da engenharia, como engenharia elétrica, engenharia mecânica, na engenharia de desenvolvimento de sistemas. Então, para entender um pouco do contexto, vou falar um pouco do desenvolvimento de aeronaves. No desenvolvimento de aeronaves, deve-se levar em conta fatores como a missão que a aeronave pretende cumprir. Por exemplo, um caça terá uma missão muito diferente de uma aeronave civil de passageiros, o que afeta profundamente as decisões do projeto. O mercado-alvo, que é levado em consideração o que o mercado vai demandar nos próximos anos, quais são as lacunas de mercado a serem preenchidas. Deve-se levar em conta também a regulamentação aeronáutica, pois cada tipo de aeronave terá seus requisitos de certificação específicos. Esses requisitos são impostos por agências reguladoras que têm a missão de aumentar os níveis de segurança da aviação. E as agências reguladoras mais importantes são o FAA, nos Estados Unidos, e a EASA, da União Europeia. E elas são mais importantes porque, né, elas são as que regulam os principais mercados-alvos. No Brasil, temos a ANAC. Então, vamos lá, deixa eu só encontrar aqui. Vamos encontrar? Só um momento.
Também devemos considerar fatores financeiros, como, por exemplo, as limitações orçamentárias, pois desenvolver uma aeronave é caro e o ciclo de desenvolvimento é longo, portanto, a limitação orçamentária pode afetar decisões relativas à complexidade do projeto ou estratégia para o desenvolvimento e ciclo de vida do produto. Por exemplo, posso contar com empresas parceiras para o desenvolvimento do produto, posso decidir não entrar em determinado nicho de mercado devido a uma concorrência muito acirrada. Então, cada um desses fatores leva à criação de requisitos de mercado, requisitos de certificação, dentre outros requisitos. E a competição entre as empresas tem levado elas a buscarem uma maior eficiência no desenvolvimento do projeto. Portanto, algumas novas técnicas e tecnologias têm sido incorporadas, como, por exemplo, o Model-Based Design, que é o desenvolvimento baseado em modelos, análise computacional e automação. Vamos lá. Portanto, a partir desses fatores que eu mencionei anteriormente, temos os requisitos do produto, que no nosso caso é o avião, que serão decompostos em requisitos de sistema. Aqui vocês veem uma representação do modelo de desenvolvimento em V. Nessa representação, vemos na ponta esquerda do V requisitos operacionais gerando definições da aeronave, que geram definições para sistema. Assim, temos requisitos da aeronave gerando requisitos do sistema. Agora, vamos supor que tenhamos como requisito do produto que o avião deve ter uma determinada qualidade de voo. Então, existem diferentes estratégias para atender essa demanda. A partir de uma determinada estratégia, podemos definir características do sistema, que nos leva à criação de requisitos de sistema. E seguindo esse mesmo raciocínio, esses requisitos podem ser decompostos em outros requisitos de subsistema ou de software. Portanto, no desenvolvimento de sistemas complexos, onde utilizamos um modelo de desenvolvimento em V, vamos definindo requisitos de mais baixo nível a partir de requisitos de mais alto nível. E na fase de integração, temos... na fase de integração, esses requisitos podem ser verificados e validados. Então, indo direto ao ponto, o que são leis de controle de voo? Leis de controle são algoritmos que processam o comando do piloto sobre a aeronave, que são traduzidos em comandos para o movimento da superfície de controle de voo, com a intenção de manter o avião em uma determinada rota. O objetivo geral das leis de controle de voo é melhorar a qualidade de voo da aeronave, ou seja, prover estabilidade e proteção do envelope operacional. Para entender as leis de controle de voo e sua serventia, é necessário ter um entendimento dos comandos de voo. O controle da aeronave é realizado pela criação de momentos e forças adicionais sobre ela, e esses momentos e forças são criados pelas chamadas superfícies de controle de voo. Essas superfícies compõem os comandos de voo. Por exemplo, as superfícies de controle de voo são mostradas nessa figura que vocês podem ver aqui. Nessa figura podemos ver superfície de controle primária, que são os ailerons, o rudder e os elevators. E também temos as superfícies secundárias, que são os spoilers, que estão aqui, o estabilizador horizontal e o flap e o slat. Nos primeiros e mais básicos sistemas de comando de voo, o movimento das superfícies primárias eram proporcionados por sistemas puramente mecânicos, através de cabos e polias. Antigamente, os aviões eram menores e não eram tão velozes, portanto, os pilotos podiam controlar a superfície de comando de voo sem grandes problemas. Mas, à medida que os aviões foram ficando maiores e mais velozes, as cargas aerodinâmicas sobre as superfícies foram ficando mais elevadas, não sendo mais possível para os pilotos controlarem as superfícies de controle de voo eficientemente. Então, o piloto passou a necessitar de uma assistência.
Por isso foram empregados potencializadores na superfície de controle de voo, ou seja, os comandos do piloto no cockpit eram transmitidos através de atuadores, principalmente hidráulicos. Notem que, nesse tipo de configuração, a malha de controle é aberta. Então, isso abriu a oportunidade de implementar uma interface eletrônica para transmitir o controle de voo, assim surgindo o Fly-by-Wire. Isso viabilizou o emprego de computadores para auxiliar o controle de voo, que determinam como mover os atuadores para cada superfície de controle para fornecer a resposta esperada. Os comandos dos computadores são inseridos para estabilizar a aeronave e permitir uma operação mais segura. Então, podemos dizer que esse tipo de sistema há uma melhora, que nesse tipo de sistema há uma melhora na resposta da aeronave, portanto, provoca um aumento da estabilidade. Inclusive, a gente chama esse tipo de sistema de aumento de estabilidade. Então, o que é estabilidade? Um sistema é dito estável se sempre que for aplicado na sua entrada um sinal limitado, a resposta do sistema também é limitada. Se isso não acontecer, o sistema é instável. Na figura vemos casos de estabilidade dinâmica do avião, na dinâmica longitudinal e também na dinâmica laterodirecional. E para entendermos o problema de estabilidade, precisamos falar de algumas definições. O que é CG? O CG, o centro de gravidade de um corpo, é o ponto onde se pode concentrar a aplicação da força gravitacional de todo o corpo formado por um conjunto de partículas. E o CA, centro aerodinâmico, é o ponto sobre o aerofólio, onde o momento aerodinâmico não varia com o ângulo de ataque. Para simplificar, o centro aerodinâmico é o ponto onde posso concentrar as forças aerodinâmicas para fins de análise. Agora, olhando a figura, podemos ver que, à medida que o ângulo de ataque da aeronave, que é representado pelo alfa, aumenta devido a um distúrbio, como seja posicionado à frente do CA, temos um momento restaurador. Ou seja, a tendência é que o sistema retorne à posição inicial. À medida que o CG se aproxima do CA, se houver uma elevação no ângulo de ataque, a amplitude do momento restaurador é menor. Então, temos um sistema menos estável, ou seja, um sistema com uma estabilidade relaxada. Então, numa aeronave aerodinamicamente estável, a própria aerodinâmica da aeronave atua de maneira a retornar à condição inicial. Já na aeronave com uma estabilidade relaxada, o CG é mais próximo do centro aerodinâmico, então temos uma menor tendência ao retorno de condição inicial. Se o centro aerodinâmico for mais próximo do centro de gravidade, a força proporcionada pela empenagem para manter a aeronave sem aceleração angular pode ser menor, como podemos ver na figura. Aqui. Isso significa que eu posso ter uma empenagem menor, portanto, a aeronave pode ser mais leve, temos um menor arrasto, e a aeronave será mais eficiente. Mas, como desvantagem, temos que também o momento restaurador é menor, ou seja, tem uma aeronave menos estável. Então, temos as seguintes vantagens do sistema com eixo de controle. Vantagens seriam que há uma melhora na qualidade do voo, uma redução da carga de trabalho do piloto, uma melhoria de performance, há um aumento de segurança, uma eliminação do acoplamento piloto-aeronave, uma ação automática em situação de falha, aumento de resposta do tempo de resposta do piloto e diminuição da carga de trabalho do piloto. Também é reduzido o tempo de treinamento do piloto, mas como desvantagem temos que o sistema elétrico deve ser mais complexo, que o sistema passa a ser mais dependente do sistema elétrico.
as redundâncias precisam ser incorporadas, mais redundâncias precisam ser incorporadas para atender requisitos de segurança do sistema. E é necessário uma equipe mais especializada para a manutenção e também há um aumento do custo e tempo de desenvolvimento do sistema. Após considerar as vantagens e desvantagens, são criados requisitos de sistema a partir dos requisitos do produto. Temos como requisitos de sistema a estabilidade, performance e qualidade de voo. Então, para entender esses requisitos, vindo de vários sistemas, são formulados os requisitos de lei de controle, que, por sua vez, criará requisitos para a equipe de software embarcado, que irá, de fato, implementar o código nos computadores embarcados. Então, o time de leis de controle fica responsável por criar requisitos de alto nível e os representar em modelos. E a equipe de software embarcado cria os requisitos de baixo nível e fica responsável por representar esses requisitos em código. Então, para que possamos desenvolver algoritmos de controle de aeronave, é necessário conhecer a planta, assim como qualquer outro sistema que se deseja controlar. Portanto, é importante que tenhamos um entendimento matemático do modelo de corpo rígido da aeronave. Nesse slide, vocês podem ver a formulação matemática que descreve as forças e os momentos atuantes sobre a aeronave. Note que o modelo em questão é um modelo não linear. Mas, para nossa alegria, para a maioria das aeronaves, é possível estudar a dinâmica da aeronave a partir de pequenas perturbações sobre a condição de voo estável. Portanto, podemos estudar a dinâmica da aeronave a partir das equações linearizadas. Então, na linearização, podemos realizar uma análise de pequenas perturbações em torno de um determinado ponto de operação, que é a condição de voo de equilíbrio. E elas são úteis porque podemos fazer o design do sistema de controle a partir de técnicas de controle linear. Então, resumidamente, é gerado um modelo linear do avião, que na verdade descreve pequenas perturbações em torno de um ponto de operação. E com essa linearização é possível analisar separadamente a dinâmica longitudinal e laterodirecional da aeronave. Esses parâmetros que vocês veem nas matrizes são dados pelos coeficientes aerodinâmicos. E como são obtidos esses coeficientes aerodinâmicos na prática? Esses parâmetros, eles são obtidos empiricamente medindo a sustentação, o arrasto, as forças, os momentos em várias configurações da aeronave e ângulos em relação ao escoamento. Como no início do projeto não temos aeronave, são fabricados modelos em escala da aeronave, e esse modelo é submetido a um ensaio de turno de vento. Assim é possível obter um banco de dados para desenvolver um modelo preliminar da aeronave. Também é possível obter essas informações através de modelos computacionais de dinâmica de fluidos. Um sistema de controle de feedback é projetado dentro de uma estrutura de variável de estado para fornecer uma estrutura de alto valores específica para a matriz da planta de circuito fechado. Com esse sistema retroalimentado, temos um sistema que tem sua dinâmica corrigida automaticamente, ou seja, temos um sistema com uma dinâmica modificada. Logo, conseguimos tornar um sistema que é naturalmente instável, como uma aeronave de estabilidade relaxada, em um sistema estável, com uma ótima performance, robusto e alta qualidade de voo. E para encontrar o controlador certo para o nosso sistema, temos que fazer análise de malha aberta, onde avalio a resposta natural do sistema frente a um estímulo. Então, uso o lugar das raízes, encontro os valores da frequência natural, da taxa de amortecimento, verifico a resposta integral, verifico o diagrama de Bode.
Faço a simplificação do modelo, se possível. Faço a inclusão do modelo de atuadores, um modelo mais simples possível, normalmente um filtro passa baixa. Considero os atrasos relativos a sensores, ao processamento dos computadores, atrasos relativos aos atuadores também. Faço o cálculo dos ganhos dos controladores, geralmente usa-se técnica de controle ótimo. Faço o projeto dos filtros para atenuar as outras frequências. Avalio a solução com uso de técnicas como lugar das raízes, carta de Nichols e resposta degrau. Em todos esses processos, é muito importante ter o domínio de técnicas de controle e análise de sistemas dinâmicos. Entender bem a planta e as características que se deseja para o sistema a ser controlado, e é necessário também, no meu caso, bastante conhecimento de MATLAB e outras linguagens de programação como Python, C, por exemplo. Então, diante de grandes variações de pressão dinâmica, elas causam variações proporcionalmente grandes nos coeficientes das equações dinâmicas. Os coeficientes aerodinâmicos básicos mudam com o número de Mach e como funções dos ângulos aerodinâmicos, e as propriedades de massa mudam com diferentes cargas úteis. Portanto, controladores desenvolvidos para um ponto de operação podem não ser adequados para outro ponto de operação. Então, para isso, usamos uma técnica de controle de sistemas não lineares chamada gain scaling. O gain scaling é um método de controle que usa uma família de controladores lineares, cada um dos quais fornece um controle satisfatório para, para, um, para cada ponto de operação do sistema. E à medida que há um transicionamento no ponto de operação da aeronave, há também uma transição no ganho do controlador. Nessa figura podemos ver um típico envelope de operação de uma aeronave de alta performance, e cada um desses pontos vermelhos representa um ponto de operação onde o sistema será analisado e calculado os ganhos para esses pontos. Também devemos considerar que, para cada fase de voo, há diferentes requisitos, diferentes prioridades do sistema. Por isso, deve ser necessário fazer leis de controle específicas para cada fase de voo. Neste caso, é necessário pensar em lógicas que utilizam parâmetros gerados do sistema de comando de voo, ou mesmo a partir de outros sistemas, para identificar cenários e como está as leis de controle e os ganhos de atuação. Por exemplo, durante a fase de cruzeiro, eu não preciso me preocupar em proteger a cauda da aeronave contra um contato com o solo. Mas durante o pouso e a decolagem, eu devo me preocupar com isso. Por isso eu devo encontrar um jeito de identificar a fase de voo da aeronave. Ou seja, eu tenho leis de controle específicas para cada fase de voo. Se a aeronave estiver realizando um pouso, o sistema deve ser capaz de identificar isso e uma lógica deve acionar a lei de controle de produção da cabo da aeronave. E já que devemos construir um sistema seguro, que não insira falhas sobre o sistema, e que facilite a pilotagem, mesmo em situação em que o sistema está degradado, temos que considerar nas leis de controle a possibilidade de falha do avião. Portanto, o sistema deve ser capaz de identificar o estado de operação da aeronave e selecionar a lei de controle adequada. Por exemplo, se houver uma perda do motor, a dinâmica do sistema muda. Portanto, a lei de controle deve mudar também no sentido de auxiliar o piloto a pilotar. Se houver perda de sensores ou mesmo a falha de alguns desses sensores, o sistema deve ser capaz de identificar o problema, como está para uma lei alternativa, que mantenha o sistema operando em segurança. Devemos lembrar que o avião é um sistema crítico.
Por isso é necessário uma análise de falha, ou seja, safety assessment, bem sistematizado para que os efeitos dessas falhas sejam mitigados. E também devemos pensar num processo de desenvolvimento robusto para identificar possíveis inserções de falha no sistema. Então, onde estamos até agora, né? Até agora foi falado da parte azul do modelo de desenvolvimento em V, que é relativa à decomposição e definição dos requisitos. E a partir de agora vamos falar da parte vermelha, que é relativa à integração e testes sobre o sistema. Durante o desenvolvimento do sistema, as leis de controle são submetidas a vários testes. A avaliação desses testes passa pelo crivo de técnicos e pilotos, e os testes em diferentes níveis de representabilidade do sistema real. Esses testes são uma excelente oportunidade para avaliar o design do sistema e encontrar oportunidades de melhorias. Então, é possível realizar a verificação do funcionamento integrado do sistema e a avaliação de outras áreas impactadas. O teste tem dois objetivos: demonstrar que o software atende a seus requisitos e demonstrar com alto nível de confiabilidade que os erros que podem levar a condições de falhas inaceitáveis, conforme determinado pelo processo de avaliação de segurança do sistema, foram removidos. E existem três tipos de testes: teste de baixo nível, para verificar a implementação dos requisitos de baixo nível do software; teste de integração do software, para verificar a inter-relação entre os requisitos de componentes de software; e para verificar a implementação dos requisitos e componentes de software dentro da arquitetura; e teste de integração hardware e software, para verificar a operação correta do software no ambiente de controle do computador destino. A fase de teste em voo realiza duas tarefas principais: encontrar e corrigir quaisquer problemas de design e verificar e documentar a capacidade do veículo para certificação governamental e aceitação do cliente. Então, temos, em resumo, do ciclo de desenvolvimento da lei de controle de voo, em que, uma vez que temos os requisitos de lei de controle e o database, desenvolvemos o modelo da planta, analisamos tal modelo e projetamos o controlador que atenda aos requisitos. No primeiro loop, o design dos parâmetros do controlador e a avaliação das características de estabilidade e resposta da aeronave em simulações lineares do computador. E uma vez que a arquitetura do sistema e a estrutura do controlador tenha sido estabelecida, os ganhos, os filtros, as funções não lineares devem ser projetados. Existe uma ampla gama de técnicas para determinar os valores dos parâmetros apropriados, que são capazes de produzir um projeto robusto. No segundo loop, é feita a simulação com o piloto no loop, com o pilot in the loop, que é a avaliação da qualidade de manuseio do avião em simulações pilotadas com o piloto. No terceiro loop, é feito o teste de integração do hardware, que é a verificação da implementação do hardware do controlador, garantindo a operação correta em condições mais realistas. E no quarto loop, é feito um ensaio e voo, onde a validação do projeto em relação às especificações da aeronave, que são derivadas dos requisitos do produto. Então, ao longo de todo o processo de desenvolvimento, baseado em requisitos, é realizada a verificação e validação desses requisitos. Isso é feito para assegurar que o sistema atende os requisitos, especificações e finalidades pretendidas. Então, validação. A validação é assegurar se o sistema projetado atende às demandas do produto. Ou seja, você fez a seguinte pergunta: o sistema que fizemos é o que precisamos? Isso é validação.
Já na verificação, é feita a checagem se o sistema projetado atende às especificações. Ou seja, é feita a seguinte pergunta: fizemos o sistema corretamente? Então, vai aqui as minhas considerações finais, né? O trabalho de desenvolvimento de sistema, na engenharia de desenvolvimento de produto é extremamente desafiador. É o lugar certo para aqueles que amam tecnologia. E além de leis de controle de voo, temos também a área de desenvolvimento de sistemas hidráulicos, desenvolvimento de sistemas elétricos, aviônicos, tem toda uma parte de desenvolvimento da estrutura da aeronave, aerodinâmica. Tem muito desafio para quem ama tecnologia e eu não me arrependo muito, não me arrependo nem um pouquinho de ter ido para essa área. E é isso, pessoal. Algumas perguntas? Alguém tem perguntas? Nós temos algumas perguntas aqui sim, Paulo. Ótimo. Por exemplo, a do Eduardo Santana. O Eduardo Santana pergunta: o piloto automático é capaz de pousar ou auxiliar no pouso do avião? Em caso de emergência, algum tipo relacionado, eu penso que seria viável. Sim, isso é feito. O piloto automático ele é capaz de pousar automaticamente e decolar o avião automaticamente também. Eu não estou te ouvindo. Perdão. O André Oliveira comenta aqui que é muito bacana a área e pergunta se teria dicas para quem gostaria de entrar na indústria aeroespacial. Bom, eu vou falar o que eu fiz, né? Eu decidi que eu queria entrar na indústria aeroespacial e era algo que me encantava desde a graduação. Eu fiquei sabendo do PE, que é o Programa de Especialização em Engenharia da Embraer, e para mim foi a melhor escola, na aeronáutica. Eu aconselharia muito quem deseja entrar nessa área procurar saber mais desse programa. Mas além disso, existem muitos programas de mestrado no ITA, em outras universidades. Inclusive aqui na França tem muita oportunidade para quem quer fazer mestrado por aqui, né? E eu aconselho esse caminho. Show, obrigado. Uma pergunta aqui também do Eduardo Clark. Substituição do combustível fóssil por baterias é uma realidade muito distante para a aviação? Não mesmo. Eu sugiro vocês conhecerem o projeto da Lilium e Volocopter. Eu não sei como é que eu faço para mostrar isso para eles. Um vídeo, alguma coisa aqui. Mas são aeronaves de pouso e decolagem vertical, que são 100% elétricas e elas são um futuro da aviação, creio eu. Né? Existem projetos, outras empresas, a Sundance, daqui da França, tem também a IVE, que é uma empresa, uma startup da Embraer, que ela também também está fazendo um táxi aéreo, que é um avião de pouso de decolagem vertical completamente elétrico. Também existem projetos da Airbus de fazer aeronaves completamente elétricas, mas eu não estou envolvida nesses projetos. E também tem um projeto da Embraer para fazer uma aeronave híbrida que utiliza combustível fóssil e elétrico, mas é uma proposta. Acredito que eles estão fazendo isso para testar tecnologia. Também tem um avião chamado Ipanema, que é um avião agrícola. Acho que esse avião foi feito pela Neiva, né? Que a Embraer comprou essa empresa. Eu não sei se é realmente esse o nome dessa empresa. Mas é um avião muito bom
E a Embraer fez a versão elétrica em parceria com a WEG. Então, assim, para quem tem interesse nessa área, eu aconselho conhecer esses projetos, conhecer as empresas, procurar saber mais sobre trabalhar na área de controle, que eles demandam muito engenheiros na área de controle de sistemas de voo. E quem tem interesse em entrar nessa área, eu acho que é interessante vocês conhecerem e procurar estudar mais essas áreas. Lembrando aí, pessoal, que todos os vídeos do SciElt estarão gravados, então vocês podem voltar, rever em alguma palestra, se vocês acham que perderam alguma coisa, e se quiserem também buscar por essas referências aí que o Paulo está citando, é só retornar aos vídeos, ok? Eu vou passar mais uma pergunta aqui, Paulo. Ok. Do Rodolfo. Paulo, a indústria de aviação já tem previsões sobre o mercado autônomo de aeronaves? Então, existem projetos, né, nessa área. Tem um projeto de uma empresa, Gemini, eu acho. Eu não sei se pronuncia assim, que ela fez um sistema de pouso automático de uma aeronave executiva. Existem também pesquisas na área, principalmente nessas startups que estão projetando eVTOLs, né, que aeronaves de pouso decolagem vertical completamente elétricas. Mas o problema disso é certificação. Né? A indústria aeronáutica ela é muito tradicional e preza muito pela segurança. Então, você certificar um sistema autônomo tem suas complicações, né? E deve ser discutido primeiro. Tem muita discussão ainda na indústria aeronáutica sobre isso, mas ainda não chegou a um nível de maturidade a ponto de você ter um processo definido de certificação para esse tipo de aeronave, entendeu? Para esse tipo de sistema. Ok. Temos aqui mais uma pergunta do Alexandre Caldeira. Ele pergunta: sei que não é exatamente o tema da palestra, mas um tópico similar. Existem projetos para legislação de voo e integração de forma ordenada de vantes e drones na vida cotidiana? Ele fala também que tem relação com a pergunta do Rodolfo, né, que o Rodolfo acabou de fazer. Bom, quando eu estava no ITA, eu já li artigos sobre isso, né? E isso é uma coisa que vai ter que ser, é um problema que vai ter que ser enfrentado, principalmente quanto mais tivermos vantes nos ares e carros voadores, entre aspas, nos ares, isso vai ser um tópico importante, e tem gente já estudando sobre isso, mas eu não sou uma pessoa que conhece isso de forma profunda, então eu não tenho... se eu tiver falando, se eu fizer um comentário aqui, talvez eu esteja sendo leviano, sabe? É melhor não falar sobre esse assunto que eu não domino muito bem. Tranquilo. Estamos tendo muitas perguntas aqui, ó. Mais uma é do Rafael. Ele pergunta: como os sistemas de controle podem auxiliar a evitar erros humanos na aviação? Enfim, se você for ver na minha apresentação, tem uma parte que eu falo assim que é uma melhora com o sistema de lei de controle, é uma melhora na qualidade de voo e uma proteção do envelope do avião. Então, o sistema de controle de voo, eles protegem o avião, eles fazem com que o avião se mantenha dentro do seu envelope operacional. Por exemplo, existe uma lei de controle chamada lei de proteção de ângulo de ataque, né? Angle of Attack. Essa lei ela é justamente para proteger o envelope de operação do avião.
Então, assim, se você tem um ângulo de ataque muito grande, que é aquele alfa daquela slide que eu mostrei para vocês, eu não sei se vocês estão lembrados, se você tiver um ângulo de ataque muito alto, o avião perde a sustentação aerodinâmica. Ou seja, a pressão na parte de cima da asa começa a ter um escoamento turbulento muito grande, então a pressão sobre a parte de cima da asa, o diferencial de pressão entre a parte superior da asa e a parte inferior da asa não é grande o suficiente para sustentar a aeronave, e a aeronave cai, né? E isso é um problema, né? Então, o sistema de controle de voo, no sistema de controle de voo existe esse tipo de mecanismo, né? Essa lei de controle, que evita com que o piloto estole o avião. Existem também leis de controle que fazem com que não permitam com que o piloto ele coloque uma carga sobre a aeronave que vai fazer com que viole limites estruturais sobre a aeronave. Isso também é uma lei de controle para proteger o envelope operacional da aeronave, fazendo com que a aeronave seja mais segura. Também existe uma lei de controle que evita com que o piloto ele vá a uma velocidade muito alta, porque isso provocaria um dano estrutural sobre a aeronave. Então, todas essas leis de controle, elas são projetadas para que você tenha uma maior segurança e evitar erros humanos sobre a aeronave. O que muda, às vezes, é a filosofia de implementação dessas leis de controle. A Embraer tem uma filosofia diferente da Boeing, que é diferente da Airbus, que é diferente do Bombardier. Muito interessante, eu não fazia ideia sobre isso. Tenho certeza que está sendo novo para muitos dos nossos inscritos aqui também. Depois da implementação de leis de controle de voo, voar se tornou algo muito mais seguro. Já era bem seguro, né? Agora se tornou muito mais. E os critérios de segurança da aviação são altíssimos. Então, assim, é realmente verdade quando se fala que é mais seguro voar do que andar de carro, entende? Uhum. Muita gente ainda tem medo, né, de avião. Eu tô totalmente seguro, que é muito mais. Às vezes eu conheço por não entender, né? Você que já sabe bastante, já se garante. Temos mais uma pergunta do Jesus Neto aqui. Ele pergunta: o que difere na experiência de trabalhar no Brasil e no exterior no projeto de aeronaves? Olha, cara, eu posso falar, assim, é uma pergunta assim que mexe no meu coração, porque a empresa que eu sou fã é a Embraer. Embraer, para mim, é uma empresa maravilhosa, assim, e eu tive maravilhosos anos na Embraer, sabe? Então eu só posso dar minha experiência pessoal, né? Que pode ter um bias enorme por causa desse amor que eu sinto pela Embraer. Cara, eu acho assim que a capacidade técnica dos nossos engenheiros é incrível. Assim. Nós temos... a gente não deixa nada a dever a ninguém. Inclusive, eu arrisco a falar assim, que eu conheci pessoas muito melhores na Embraer do que aqui na Europa. Excelentes técnicos enfim, e pessoas assim muito motivadas a trabalhar e fazer muito com pouco. E eu acho que fazer muito com pouco é algo que sintetiza bem assim, o que é trabalhar no Brasil, sabe? A gente tem desafios enormes, né? A Embraer não tem a ajuda governamental, o tamanho da ajuda governamental que a Boeing e a Airbus tem, né? Não tem projetos de defesa para salvar a empresa quando está na pior, né? Projetos enormes de defesa. E a gente tem que fazer muito com pouco, cara. Assim, agora, aqui fora, aqui na França, as empresas têm muito dinheiro, né? Tem muito investimento, então tem projetos enormes, né?
Isso é bacana também, muito bacana, né? Mas, assim, eu, em relação a trabalhar no Brasil, eu acho que a gente não está devendo nada lá fora. A gente tem que ter mais autoestima e confiar mais na nossa capacidade de gerar tecnologia e ir para frente. Né? Quanto ao pessoal, eu vejo assim que foi muito mais fácil para mim trabalhar com engenheiros do Brasil do que os daqui de fora. Eu acho que o brasileiro tem um modo de trabalhar muito menos individualista. A gente, assim, na Embraer, você tinha um negócio. Se você tinha uma dúvida, era melhor você perguntar para o seu colega do lado do que tentar procurar a resposta sozinho. Porque é mais rápido você procurar a resposta através do seu colega do que você procurar sozinho. Você vai salvar tempo para a empresa. Aqui não, aqui o pessoal fala assim: não, eu não quero perder tempo te ajudando nisso, então procura a resposta você sozinho. Então foi uma diferença que eu notei grande aqui, o individualismo aqui é muito maior do que no Brasil, e eu acho que esse jeito de a gente trabalhar e tentar resolver o problema juntos faz com que a gente seja mais eficiente. E é uma coisa que me lembra muito o jeito que eu estudava aqui lá na UFV, né? Eu não posso falar que eu era o melhor exemplo assim de cara que estudava com a galera, né? Mas quando ficava muito difícil, quando a coisa apertava, era todo mundo ia para a biblioteca, estudava junto e a gente encontrava solução junto, né? E foi assim, por exemplo, para física moderna. Física moderna uma disciplina difícil pra caralho. E todo mundo passou porque a gente estava junto e a gente entendeu o problema junto. Isso foi legal. Então, assim, a forma como eu vejo que a gente. Eu acho que isso é uma coisa do brasileiro, sabe? E isso torna o trabalho muito mais prazeroso, muito melhor. Saudades das aglomerações da biblioteca. Porra, O pessoal demais. da elétrica é conhecido por causar lá no último andar do BBT, lá junta todo O mundo nosso para inimigo é o estudar. professor, cara. O nosso inimigo não é. A gente não procura problemas na vida, não. A gente já tem problema demais. Então, vamos juntar todo mundo para resolver o problema. O Alexandre comentando aqui os chatos do último andar. Só reclama que os alunos da elétrica falam muito alto lá, discutindo as questões. Tem que ser assim, cara. Ô, Paulo, então, eu queria, por fim, aqui agradecer a sua participação, essa palestra nesse tema aí tão interessante, um pouco diferente, né, dos temas anteriores que a gente teve. Falar para o pessoal aqui também que a gente, igual eles falaram aqui, a gente está encerrando as perguntas, mas se tiverem mais dúvidas, interajam lá no Discord, nos mandem as dúvidas que a gente pode repassar para o Paulo. E é isso, se tiver algum comunicado final, Paulo. Ô, gente, muito obrigado pela oportunidade que eu tive de mostrar a minha trajetória, o que eu fiz. Foi realmente para mim uma honra estar de volta, né? Pela internet, na casa que me formou. E eu desejo todo sucesso a vocês e muita alegria, felicidade em todas as áreas. E desculpa aí se eu não falo de forma muito boa, né? Que eu não sou um cara para fazer palestra. Nada, Mas foi ótimo. aí, gente. Um abraço para vocês. Muitíssimo obrigado. Abraço, Paulo. Até mais. Falou. Até.